Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui conosco o deputado Marcelo Beltrão, do MDB, ele que também preside a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Portanto, vamos falar sobre educação e um pouco também dessas áreas da comissão. Deputado, eu agradeço antecipadamente sua presença e comecemos essa entrevista justamente com a visita do vice-governador e secretário da Educação, Luciano Barbosa, à Assembleia Legislativa semana passada, quando havia digamos assim, um clamor, não é, do Legislativo, do Parlamento, para esse encontro. Como o senhor avalia o encontro, não é, que aconteceu aqui semana passada? Nós tivemos aqui a presença do secretário de Estado, vice-governador Luciano, né, uma presença muito esperada, aguardada por alguns deputados. Tive a oportunidade de presidir a reunião e considero muito esclarecedora, né, e a proposta de ter novas visitas de uma pasta tão importante, uma pasta prioritária para qualquer governo. Tem a ver com o desenvolvimento do Estado, não é? Tem a ver com a preparação do Estado como um todo para se desenvolver, né? A educação, ela perpassa e tem uma prioridade em relação às outras pastas no sentido de que ela resolve outras prioridades, né? A gente já comentava em outras oportunidades que o brasileiro, a opinião pública, ela não tem a educação como a maior prioridade, a prioridade número 1. Tem segurança, como, por exemplo, segurança, saúde, emprego, lazer, e em algumas pesquisas de opinião, a educação está como a 5ª prioridade, mas, na verdade, a educação ela resolve todas as outras prioridades a médio e longo prazo. Então, uma parte que merece a nossa atenção. E a visita do vice-governador Luciano aqui na casa foi muito esclarecedora, foi uma troca de sugestões e esclarecendo alguns pontos também que estavam alguns deputados com dúvidas. Isso significa que a relação legislativo e executivo pelo menos está normalizada a partir desse encontro, que era algo que incomodava no plenário e era motivo de muitos debates, né, deputado? Teve uma declaração do secretário que teve a oportunidade de esclarecer. Alguns colegas não gostaram daquela declaração, mas que ele pôde esclarecer no sentido que está à disposição da casa e se colocou à disposição para vir em outros momentos, né? O que a comissão se coloca sempre à disposição é exatamente de fazer essa ponte entre o legislativo e o executivo. Eu acho que a união dos poderes em poder se fundir as ideias entre o legislativo e o executivo, quanto mais contato, acredito que melhor, inclusive para o executivo, né? Tiramos algumas dúvidas no sentido do transporte, por exemplo, né? Pois o transporte escolar. Qual é a visão que tem a comissão da Assembleia sobre o funcionamento desse item tão importante para os estudantes que estão distantes da sua morada? O ideal é ter a escola perto de casa, mas é impossível em algumas situações. Qual é a posição da comissão e o que foi debatido nesse encontro? A otimização do transporte, ela, apesar de ser uma prioridade, é um pré-requisito para estabelecer a relação entre o aluno e o professor. O aluno tem que chegar na escola, ela precisa ser otimizada, né, no que se diz respeito a custo, né? Quanto mais se investe em transporte desnecessariamente, tira de dentro da sala de aula, né? Sempre defendi a municipalização. Eu tive a oportunidade, no início do governo Renan Filho, de ser presidente da AMA e liderar, junto com alguns prefeitos, a municipalização. Mas, na oportunidade, não foi totalizada, né? O secretário, inclusive, vai massificar e vai entrar em contato com os municípios que ainda estão
com o transporte sem a parceria, sem o regime de colaboração. Ele falou em 80 municípios, já estão municipalizados, vai massificar e priorizar a municipalização, totalizando os 102 municípios, porque isso facilita realmente, otimiza. Os municípios têm a condição de arcar no que diz respeito ao município? É uma discussão que tem que ser feita entre o prefeito e o governo do estado, os prefeitos e o governo do estado. Naquele momento lá, quando eu era prefeito e iniciei esse processo de municipalização, tive a oportunidade de ser prefeito nos 2 primeiros anos do primeiro mandato do governador Renan Filho, sempre defendi a municipalização. Lógico que tem que ser repassado o custo para a execução de um serviço que está sendo feito por um ente federado, que não é aquele que está com o aluno da sua rede, né? O município estaria ofertando um transporte para a rede estadual, né? Sabendo-se que também há municípios que dependem unicamente das transferências como federais. Mas sempre o município ele tem a sua rede, às vezes tem um irmão que estuda na rede municipal e outro na rede estadual e teria que pegar ônibus diferentes, às vezes aquela rota já era feita pelo município, e se fazer outra pelo estado é um desperdício. Então, a união entre os entes federados, ela vai otimizar esse recurso e, com certeza, sobrar mais para o investimento pedagógico, para o investimento dentro da sala de aula. Mas alguns pontos precisam ser bem tratados, como, por exemplo, o calendário, né? O calendário estadual diferente do calendário municipal. Tem que unificar. Unificar seria a saída, Tem exatamente. que unificar o calendário para que haja essa otimização. Exatamente. O município não pode arcar com custos. Tem municípios que é mais fácil o transporte, tem outros municípios que são mais rurais, né? Então, alguns municípios que estão fora desse regime de colaboração, segundo o secretário, é exatamente aqueles que têm uma dificuldade com o calendário e com a área rural ser bastante intensa. Mas a vontade política pode resolver essas situações, não? Exatamente, de ambas as partes. Né? Não pode ser unilateral, evidentemente. É um regime de colaboração, as duas partes têm que entrar em acordo. No início foi tratado com um valor único, de repasse único, mas as realidades são diferentes. Então, eu sempre defendi que houvesse uma observância maior pelas peculiaridades de cada município, isso teria avançado com certeza mais rápido. Tratar diferentes como iguais, né, deputado? Pois bem, em relação, por exemplo, a obras inacabadas, qual é a avaliação que se tem do governo? Olha, tem obras inacabadas que foram um erro estratégico, acredito eu, do FNDE, que são algumas creches, né, que foram disponibilizadas para os municípios, né? Me parece que com uma quantidade maior do que o orçamento previa. Lamentavelmente, não é? Porque creche há uma demanda reprimida. Há uma demanda e é um investimento, no que eu sempre defendi, é massificar o investimento no alicerce, na educação infantil e na alfabetização. Nós temos essas obras na educação que são hoje um peso muito grande para os municípios, para os prefeitos, né, porque também é corresponsabilizado pelo ônus da obra que não foi entregue à população, um investimento que já foi parcialmente desembolsado. Teve uma estratégia de erro pelo governo federal, inclusive na contratação. Foi contratada uma única empresa para fazer esse método. Isso é um método inovador, com placas, onde essa tecnologia de construção não tinha domínio pelas construtoras e foi dado a licitação apenas para uma empresa. Ela não conseguiu arcar e não teve quem assumisse, na maioria, essas obras que estão aí fazendo com que os municípios tenham esse atraso na matrícula da educação infantil. E quanto ao programa, não é, Escola 10, qual é a avaliação que se faz hoje? É um programa muito eficiente, no sentido de gerar uma competitividade entre os municípios. Saudável. Uma competição saudável. Lógico, sempre tem os seus percalços, né, mas acredito que venha se aprimorando.
o secretário pôde esclarecer muitos pontos que haviam dúvidas, no sentido, inclusive, na distribuição de materiais que foram disponibilizados para os municípios, de escritores, alguns pagamentos de algumas premiações, foram incentivadas algumas escolas, conseguiram atingir a sua meta e foram disponibilizadas premiações. Algumas escolas que não receberam, que foi alvo de alguns pronunciamentos aqui na Assembleia, por conta de não ter preenchido o checklist para o recebimento. Uns receberam a primeira parcela e não conseguiram prestar conta para receber a segunda. Enfim, cada caso foi esclarecido. Lógico que não foi ponto a ponto, foi um compromisso assumido por ele de receber cada deputado caso haja interesse pontual, mas de uma forma geral, aqueles pontos do Escola 10 foi esclarecido e eu acredito é um programa que tem uma direção correta, que vem avançando, os indicadores já mostraram isso na última Prova Brasil e espero que seja cada vez mais aprimorado. E vamos tratar ainda dessas questões relacionadas à avaliação da escola pública no próximo bloco. Mas antes, deputado, falemos sobre um item que foi tratado também na reunião, não sei exatamente em que base, né? Foi sobre a escola militar. Qual é a defesa e o que é que se discute nesse aspecto? Olha, ele se mostrou bem interessado em fazer o convênio com o governo federal, né? Tinha muitas dúvidas sobre o projeto, não foi esclarecido no primeiro momento, segundo ele. Inclusive, a escola militar foi, na sua gestão, realizada no município de Arapiraca, salvo engano. Ele explicou que um convênio junto com a Polícia Militar local foi criada uma escola militar em Arapiraca. Eu não tinha conhecimento disso. Se não me engano, há uma escola também aqui, vinculada à Polícia Militar também, né, com gestão. Pois é, então ele... Em parceria com a Polícia Militar. Ele se colocou bastante interessado no sentido de assinar esse convênio, lógico que esclarecendo qual seria o programa, o conteúdo e que o Estado de Alagoas, exatamente, que não estava naquele primeiro momento na assinatura do convênio, segundo ele, não estava tão claro, mas que teria interesse sim de realizar esse convênio, inclusive, segundo ele, foi encaminhado ao Ministério da Educação. Deputado, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual Marcelo Beltrão, do MDB, ele que é presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. E nos fala ainda sobre a temática da educação, que é tão ampla quanto os demais setores. Deputado, falemos agora sobre a importância dos exames de avaliação das escolas públicas. Como Alagoas está inserida nesse contexto? Na última avaliação, nós tivemos um avanço. Não é? Durante muito tempo, Alagoas ela liderava invertidamente. Disputava com o Maranhão, salvo engano, e mais algum outro estado, as últimas colocações. Nós tivemos um avanço tanto no ensino fundamental, os indicadores da avaliação é que nos mostram, e também no ensino médio, uma leve
curva ascendente, né? E eu, semana passada, tive a oportunidade de fazer um pronunciamento sobre a importância, né, das avaliações. A avaliação nada mais Gorete, do que um diagnóstico para o médico, um exame de sangue ou uma ressonância magnética, né? A importância da avaliação para o gestor público que quer fazer uma gestão de qualidade é exatamente planejar, e foi isso que sempre me norteou quando eu tive a oportunidade de ser gestor público, você ter uma avaliação fidedigna, né, que te mostre aquilo que realmente está acontecendo no seu município. Esses indicadores são importantes e no início do governo Bolsonaro tinha-se o temor de que o ministro acabasse. Inclusive ele fez alguns pronunciamentos, acredito que foi até pauta de algumas entrevistas nossas, em fazer apenas parcial, né? Então tomou-se a decisão de ser total. Inclusive, uma queixa nossa era da avaliação da alfabetização, já foi incluída também nessa, e teve uma parcial na área de ciências, que também é importante. E esses resultados, que deverão sair meados de 2020, vão nortear todos os novos gestores que vão ser eleitos no próximo ano. Até porque o governo federal não pode prescindir da ciência e da tecnologia, alicerçando aí o conhecimento, fruto da educação. Perfeito, né? Perfeito. Vencer, primeiro, Gorete, o básico, a leitura, a escrita. Entendimento disso aí. A interpretação, né? Não basta apenas ler o A, o B, o C, mas tem que saber o que está lendo. Esse é um grande... É um desafio ainda. Defeito do nosso país, é um grande desafio, e isso atestado pelas avaliações anteriores, né? Precisa massificar, né? Precisamos ter conteúdo, precisamos ter qualidade na nossa educação, e isso só pode ser atestado através dessas avaliações, que teve um trabalho fantástico dos funcionários que fazem educação pública. É uma mobilização gigantesca, você não imagina a quantidade de energia que se desprende para levar o aluno a ser avaliado. Independentemente do contingenciamento que já vinha sendo feito no âmbito do governo federal, 20 anos aí de contingenciamento na área da saúde, na área da educação, ou seja, até na segurança, não é? São áreas estratégicas para o país. Mas eu pergunto, como entender uma educação pública de qualidade, competitiva, nesse mercado tumultuado, que se briga com... O governo federal poderia investir nas universidades, poderia investir na educação pública, ao invés, por exemplo, de financiar as escolas, as faculdades particulares, criar uma excelência na universidade pública, né? Mas isso não ocorre. E o que dizer, por exemplo, dessa condição para que se crie uma base de sustentação do conhecimento no país? Investir no alicerce, Gorete. O secretário Luciano, eu milito na educação desde 1999, vamos fazer aí 20 anos, né, que venho estudando sobre o tema, e sempre... nos meus discursos, desses 20 anos para cá, sempre investimento em alfabetização, base. Nós temos aí, os números vão mostrar, agora eu estou estudando junto com a comissão, a matrícula da educação fundamental de Maceió. Se você cruzar a matrícula privada e pública de Maceió e cruzar com o censo demográfico, o censo do IBGE, a gente vai observar que na faixa etária do ensino fundamental tem 50 mil crianças sem matrícula, só em Maceió. Eu entendo sem matrícula, porque não há estão vaga, matriculadas. ou porque está sobrando vagas porque não foram matriculadas? Se você contar o censo escolar e for bater com o censo do IBGE, sim, temos um censo com a faixa etária do ensino fundamental, que vai aí de 6 a 14 anos, teremos perto de 50 mil crianças fora da sala. Não estão numericamente representados no censo. Então foi um dos
pontos de discussão com o secretário, a proposição da Comissão de Educação. E por que fora e da levantar. Sala de Aula? Não tem oferta. Não tem oferta. Não tem oferta. No Estado, e talvez seja fruto de um mau investimento na base, nós temos também no ensino médio uma previsão de que haja de 15 a 17 anos 80 mil jovens na faixa etária isso tem fora a ver do ensino médio. Com algum equívoco de gestão na época do Fundef? Porque, por exemplo, a educação infantil ficou ao largo praticamente durante todo esse tempo. E é onde existe um gargalo, não é, deputado? A conta é mais ou menos, se você tem uma péssima qualidade, né, na alfabetização, que desmotiva o aluno a continuar na sua vida letiva, é um dos fatores. Outro fator que pode contribuir para isso é, naquele bairro especificamente, não tem uma escola, como aí vai o erro que você sugeriu, que foi de concentrar todas as escolas no CEPA. Exatamente. Dificultando o acesso dessas crianças à matrícula. E agora tem que fazer um investimento muito forte no transporte para poder levá-las. E quando o CEPA foi construído, ali já não era um bairro populoso, nem de periferia. Então, né? Talvez um erro de estratégia. Era a classe média e a elite que ocupava aquela região do Farol. Então, o CEPA hoje é uma escola pública e sempre foi uma escola pública e é disputadíssima pela sua qualidade, a sua excelência, né, de ensino. Mas não estava ali aberta à população periférica. Na época, não. Veja só, uma das perguntas de um dos deputados, não estou lembrado qual deputado, para o secretário Luciano, foi exatamente a superpopulação de matrículas nas classes, nas salas de aula. O secretário ficou de averiguar porque há salas de aulas ociosas ainda lá no CEPA. Muitas salas, exatamente. Porque a população, ainda mais agora com o problema do Pinheiro, precisamos fazer um grande planejamento. Foi um dos pontos que nós, como Comissão de Educação, solicitamos um apoio da Secretaria de Estado para fazer um trabalho de levantamento aonde estão essas crianças que estão fora da sala de aula. Que deveriam estar para entregar ao futuro prefeito da capital um planejamento adequado e um compromisso assumido durante o pleito eleitoral para se resolver esse grande problema aqui no município de Maceió. Mas investimento no país em crise, numa região Nordeste também enfrentando ainda mais a crise, porque quando a crise chega ao país, a nossa região se ressente mais ainda. Como viabilizar esse desafio? A iniciativa privada pode contribuir, deputado? Na geração de emprego e renda ou na educação? No investimento na educação. Olha, a iniciativa privada ela tem uma grande responsabilidade que é injetar na economia geração de emprego e renda. Emprego e renda ela é capaz de melhorar a qualidade de vida, né, dos cidadãos. A iniciativa privada tem a sua parcela com investimentos em escolas privadas, por exemplo. Nós temos algumas instituições privadas que também colaboram muito, né, para a qualidade da educação, a exemplo do Instituto Ayrton Senna, a Fundação Itaú Social. Acho que a iniciativa acolhe parte dessa periferia que não encontra ela vaga leva nas escolas, tecnologia social para dentro dos municípios. Eu sou uma das vítimas do Instituto Ayrton Senna, graças a Deus. Tive a oportunidade de fazer parte de um grupo seleto, né, junto com a grande intenção da Viviane de levar a educação de qualidade. E eu tive como dar minha contribuição também, naquele momento, num programa chamado Programa Escola Campeã. Então, a iniciativa privada tem a sua contribuição social, sim, né? Seja de uma forma direta, através de instituições privadas, ou seja, através de instituições. Deputado, a sua região sempre pontuou bem nos indicadores das avaliações nacionais do MEC, IDEB, enfim. Como justificar escolas que têm a mesma realidade em locais diferentes, que conseguem driblar essas dificuldades e ainda se colocar com excelência? Investimento, otimizar o recurso, né, Gorete, potencializar naquilo que
que a gente acha que é prioridade, né? Como eu falei, a nossa gestão sempre foi baseada em avaliações, diagnósticos, e nunca se pode ter uma educação de qualidade se você não tem o básico, né? Vou frisar mais uma vez, o aluno alfabetizado. Se você deixa de alfabetizar ele na idade certa, ele vai gerar, né, deficiências ao longo da sua vida letiva. Então, foi um investimento maciço na alfabetização e de um acompanhamento, uma mudança de gestão, otimização dos recursos, otimizar o transporte, a merenda, enfim, para sobrar recursos para o fim, que é o pedagógico, que é a relação professor-aluno. O senhor falou em merenda, e eu entrevistei aqui há alguns dias pessoal ligado à agricultura familiar que se ressente da compra desses produtos, não é, para a merenda escolar. A comissão tem acompanhado essa questão? Olha, nós também nos ressentimos, já tive em algumas oportunidades, né, com o governador e com o secretário da Educação, no sentido de potencializar essa compra na agricultura familiar, porque eu entendo que a agricultura familiar, além de entregar um produto de qualidade, ela distribui economia, distribui renda. Local. Ela injeta direto na nossa economia. Há uma preocupação na gestão, no que diz respeito à logística, porque o governo tomou uma decisão de descentralizar os recursos da merenda escolar. Então, repassou esse recurso direto para a escola. E a escola tem autonomia. Tem autonomia dessa compra. Então, a logística da compra da agricultura familiar cabe à escola. Foi descentralizado e ele não conseguiu ainda encontrar um mecanismo dentro da logística de fazer essa compra diretamente na agricultura familiar. Nós vemos, a deputada Jó, mais alguns deputados, tentando criar uma condição objetiva para que se efetive, não é? Porque não tem lógica, né? Não tem lógica. Eu, quando presidente da AMA, incentivei bastante que os municípios cumprissem. E tem agricultores já uma endividados, lei que, que não conseguem vender. Na minha opinião, nem necessitava, porque é lógico que você tem que priorizar o seu produtor local. Não é? Então, é o cumprimento da lei de pelo menos 30% do recurso da merenda escolar ser investido na agricultura familiar. A gente espera que o governo vença esse obstáculo, né, que encontre o mecanismo ideal para que essa logística aconteça e a agricultura familiar ela seja privilegiada. Porque um aluno bem alimentado, claro, ele tem uma dinâmica diferenciada para a aprendizagem, né? Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Nesse sentido, o que dizer ainda sobre a atividade de cultura e esporte, digamos, linkada à educação? Elas são componentes essenciais à formação do cidadão, né? Então, dentro da nossa comissão, a gente tenta envolver, lógico que a demanda da cultura e do esporte que for nos solicitada, a gente iremos discutir, deliberar, vai fazer parte de sessões de discussão, mas ela sempre está linkada na comissão à área de educação, né, na formação do cidadão. E ela é fundamental, é complementar, né, mas importantíssima para a formação, inclusive, do caráter das pessoas. Pois bem, chamamos agora o nosso segundo e último intervalo. E já o Frente a Frente está de volta. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você.
Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Marcelo Beltrão, do MDB, ele que preside a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, comissão permanente aqui da Assembleia Legislativa. E agora, nosso assunto é turismo. Deputado, houve uma sessão especial para tratar, debater, não é, a situação do turismo na região sul do estado. A presença bem democrática dos setores que fazem o trade turístico, não é? do governo. E o que se percebe é que parece que o que pode se fazer muito pela região sul, mas o que é que ocorre que a gente não vê a mesma linha de desenvolvimento que tem a região norte do estado? Isso é um questionamento que todos nós fazemos, porque as belezas naturais de Alagoas, elas estão em todo o litoral, toda a faixa litorânea do estado, aí ainda pegando São Francisco, né, a parte mais bela está aqui, de fato. E o que é que ocorre com a região sul que não consegue dar esse crescimento a olhos vistos? Pois é, Gorete, é o que me inquieta também, entendeu? Eu tive a oportunidade agora de estar exercendo esse mandato e essa inquietação nos levou a propor essa sessão. O meu tema, a minha campanha teve como lema educação e desenvolvimento, né? Desenvolvimento ele passa, lógico, pelo turismo, passa pela agricultura familiar, passa por vários temas que são importantíssimos economicamente, e principalmente o turismo. Nós temos na região sul, desde criancinha, usufruía das belezas, ainda usufruo, lógico, mas sempre maravilhado pelas belezas naturais que nós temos. A região norte, ela teve um boom, né? Acredito eu, ela soube com mais maestria, apesar de todas as dificuldades, ela soube ligar os pontos essenciais ao desenvolvimento do turismo, que eu acredito que seja iniciativa privada, junto com o poder público, o comércio. Eles têm que estar entrelaçados dentro de um grande plano. Inicialmente, eu acredito... Um plano estratégico, não é? Eu acredito que tenha acontecido isso lá atrás, na região norte. Na década de 80, por exemplo, quando... Pessoas que entendiam do turismo conseguiram ligar esses pontos. Lógico, teve um grande investimento, eu sempre converso com as pessoas que o Hotel Salinas foi um marco inicial de toda a região norte, que estourou em outros municípios, como Japaratinga, Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres. Agora, mais recentemente, né? Agora, mas um boom turístico... Sem precedentes, né? Fora do comum, né? Então, nós temos aqui no Litoral Sul, né, um turismo mais acanhado, né, com bastante força aqui no município de Maceió, muito forte, a capital muito forte, mas à medida que vai se distanciando em direção à região sul, nós temos um acanhamento total. E nós temos a Praia do Francês, mundialmente conhecida, que ela tem um acesso de turismo mais passante, que o turista vai e volta, né? Precisamos intensificar o turista que fica, que participa da vida noturna, que vai ao centro de Marechal conhecer seu patrimônio histórico, né? Precisamos, na Barra de São Miguel, fortalecer o turismo, que é mais veranista. Precisamos trazer o turista que tenha mais poder de investimento no seu lazer. Aí temos Roteiro, com a Praia do Gunga, belíssima, a Lagoa do Roteiro também, que tem cenários fantásticos, Jiquiá da Praia, aquela maravilha. Não posso nem falar ali. Temos hoje uma construção belíssima de um hotel 4 estrelas, que deverá ter uma categoria 4 estrelas de bandeira internacional. Está sendo um investimento de um proprietário, de um jiquiaense, de uma família de Jiquiá, mas também luta com as dificuldades, né? A gente teve a oportunidade dessa sessão especial de ver também o lado do empreendedor que quer investir
quer gerar riqueza e tem dificuldades, obstáculos, impostos. Quais são as dificuldades Ambiental, taxas ambientais, licenciamentos, que precisa ser facilitadas. Mas eu não entendo porque no litoral norte, que tem a mesma configuração que tem o litoral sul, se desenvolveu. Não foi uma decisão política da época? Não acredito que não, Gorete. Mas não tem sentido não fazer a opção de estabelecer toda a faixa litorânea, e sim uma região, em detrimento de outra. Eu não acredito que tenha acontecido. Eu acho que, assim, um grande empreendedor, junto com algumas lideranças locais, Maragogi próximo a um grande centro que é Recife, né? Está ali também Porto de Galinhas. A situação geográfica. Eu talvez tenha colaborado bastante. Aí tem essas dificuldades aqui na região sul, talvez empreendedores mais, no que digo, a respeito da infraestrutura também não foi trabalhada. Mas o que de fato pode ser feito, digamos assim, porque foi criado um grupo de trabalho, né, composto por representantes paritários, assim, do governo, empresariado, enfim. E o que é que se espera a partir de agora? Nós temos foi formado um grupo de trabalho com representantes do poder público e da iniciativa privada, né? Então, temos que colocar o pessoal do comércio para dentro dessa discussão também, para poder exatamente ver quais são as dificuldades, inclusive desses licenciamentos, dessas taxas, né? O que a Assembleia puder trazer para facilitar a entrada de novos empreendedores, facilitar com que eles invistam realmente nesse avanço do desenvolvimento do turismo, que a gente possa fazer, com essa proposição dessa sessão, fazer algumas audiências públicas. Estava o problema com o rapaz de Jiquiá, mas temos em Cururipe também um potencial fantástico, quase 40 quilômetros de costa, temos Feliz Deserto, temos a foz do Rio São Francisco aqui no estado de Alagoas, lá em Piaçabuçu, lá no Peba. Temos as belezas de Penedo, tem o turismo náutico, né? Recentemente o prefeito inaugurou uma marina pública, navegabilidade do Rio São Francisco, utilizar dela para que possa ser investido no turismo náutico. Enfim, que a gente possa mapear estrategicamente, junto com a Secretaria de Estado, que também veio se fazer presente, se colocando à disposição, e aqui, com o nosso mandato, colocar ele à disposição para fomentar o desenvolvimento do turismo nessa região que ainda não floresceu. O turismo, Gorete, faz parte de... Só um minuto. Pois não. Pois é, não se concebe que uma região belíssima como o sul de Alagoas não tenha, porque a vocação existe, né? E as condições objetivas têm de ser conquistadas e alcançadas por esse grupo de trabalho que vai apontar também algumas saídas. Exatamente, é ligar os pontos. O papel da comissão é ligar os pontos e facilitar. Esse é o trabalho do deputado e eu acredito que a gente possa fazer isso entendendo quais são os problemas, quais são as dificuldades, porque, como eu vinha dizendo, o turismo, ele representa 8% do PIB. É um grande formador de geração de emprego e renda, e é isso que o povo alagoano precisa, aquela região com 220 mil habitantes, de Marechal até Penedo. Capilarizada ao extremo, não é? Precisamos unir, e eu acho que não pode ser uma decisão pontual. Eu acho que na hora que a gente conseguir regionalizar as ações, que esses municípios estiverem totalmente engrenados, eu acho que a gente consegue desenvolver. E o nosso papel como deputado, como presidente da Comissão de Turismo, é fomentar e acabar com essa minha inquietação que vem desde criança, como ainda não foi, o turismo ainda não foi aproveitado para incentivar a geração de emprego e renda naquela região. Exatamente, o turismo naquela região. Eu acredito que todo alagoano pensa um pouco assim, né? Porque não faz sentido você ficar reduzido só a uma região quando você tem uma potencialidade que cobre todo o estado de Alagoas. Precisamos utilizar esse potencial, né? Esse final de semana eu estive em Piranhas, né? Fui fazer o passeio, tive com uma turma lá fantástica. Todo o cidadão lá da região é totalmente envolvido com o turismo. Pois né? Mas por muitos anos, quem capitalizava a melhor parte do São Francisco
era justamente o vizinho estado de Sergipe. Agora, recentemente, é que houve uma investida mais agressiva, no bom sentido, é claro, para que nós, né, fôssemos reconhecidos como a melhor parte do mergulho, dos cânions do São Francisco. Poder público, iniciativa privada, né? Está se abrindo vários condomínios, né? Tivemos lá um passeio belíssimo, passeamos subindo, né? Acima da hidrelétrica, passeio fantástico, né? Com pessoas que nos deram bastante atenção, e descendo no catamarã com o Chico lá, rapaz folclórico lá da região, que tem uma empresa de turismo, contou a história graciosamente lá do Lampião, que a sua família é de coiteiros, né, que acoitavam o Lampião, a história fantástica também do cangaço, e ficamos maravilhados. É isso que tem que acontecer na região sul, contando as suas histórias, mostrando as suas belezas naturais, mas acima de tudo, transformando o turismo num grande criador de emprego e de renda, porque é isso, com a educação de qualidade, que traz a qualidade de vida dos alagoanos. Pois é, já há uma reunião já marcada para o dia 19 deste mês, lá em Jequiá da Praia? Dia 19, né? O proprietário lá do Dunas de Marapé estava aqui, inclusive é ele que está investindo no hotel, na região, pediu o apoio da seção pública no sentido de destravar alguns problemas que ele está tendo e gentilmente cedeu o seu empreendimento para fazer a primeira reunião desse grupo de trabalho, que espero que seja um grande pontapé. Um pontapé inicial, e que a Comissão de Turismo possa, um pouco mais à frente, se orgulhar por ser o articulador, o ente responsável de ligar os pontos e alavancar, impulsionar o turismo na região, gerando economia para aquele cidadão. São 220 mil habitantes que moram naquela região. Há uma preocupação das ONGs, né, com relação ao desenvolvimento sustentável. Eu acredito que os governos, não é, e os empresários do setor tenham essa preocupação também, porque o turismo que se estabelece é aquele que respeita a natureza, não é, deputado? Então, e a gente observa que no mundo inteiro há condições de se conviver pacificamente, respeitando essas condicionantes, não é? Mas é exatamente isso, né, Gorete? Eu acho que hoje, inclusive, o turista, ele respeita e boicota aquele que transgride o meio ambiente, né? Até porque um empreendedor como esse é um predador. Está realizando um movimento predatório, inclusive no seu próprio empreendimento, porque o seu empreendimento ele está circundado pelas belezas naturais. Na hora que você agride o meio ambiente, você vai tirar o seu maior atrativo. Então, hoje a gente tem essa consciência, tanto do empreendedor como do próprio turista, né? Então, eu espero que não consigo hoje imaginar um empreendedor que queira ter problemas ambientais ou de transgressão àquilo que possa até afetar o seu maior atrativo. Deputado Marcelo Beltrão, eu imaginava também ter tempo para falarmos sobre política partidária, mas infelizmente estamos no minuto final da nossa entrevista. Algumas considerações? Gorete, você sabe que tem o tempo que você necessitar comigo, virei aqui com o maior prazer, um bate-papo legal, um programa que com muita maestria você capitaneia. Eu tenho que agradecer aqui esse espaço, e eu acho que a política, eu sempre falo, ela é um instrumento capaz de melhorar a vida das pessoas. Eu sempre agi assim com meus mandatos e vou agir tentando fazer o correto, né? Às vezes a gente erra, mas você, quando erra tentando acertar, é um grande trunfo. Eu espero que a gente possa fazer da política exatamente esse instrumento. E o nosso mandato estará à disposição dos alagoanos e espero contribuir com todos. Pois bem, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.